Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Cuidando de Você. Que alegria ter vocês aqui conosco, participando da nossa programação, acompanhando o nosso programa, as pessoas que sempre têm encontrado conosco, né, e falado que têm acompanhado as entrevistas, assistido aos programas e que eles têm sido úteis, né, levando informação para ajudar a cuidar da saúde, da qualidade de vida através das informações. Então, os nossos convidados sempre têm informação, são legítimos, são especialistas e nós aqui fazemos essa intermediação para levar essa informação até você. Então, a gente pede que você, que aprendeu alguma coisa, que acabou absorvendo algum tipo de conhecimento, contribua, compartilhe com as pessoas que estão próximas de você. Também pode compartilhar de forma virtual. As entrevistas ficam salvas, tanto no Facebook, inclusive estamos ao vivo na televisão e também no Facebook, e também na nossa página do YouTube. Então pegue o link e compartilhe para todo mundo, para o mundo em todo, sem moderação, as nossas entrevistas. No programa de hoje, a gente decidiu, não é? Hoje, dia 8 de março, um dia muito especial, Dia Internacional da Mulher. Então é a nossa homenagem do Cuidando de Você a todas as mulheres, de todos os setores, todas as mulheres que nos envolvem, as mulheres da nossa vida, as mulheres que cuidam, as mulheres que trabalham, as mulheres que estão prontas a agir, aquelas guerreiras de todas as formas, de todos os tipos. Nós homenageamos um carinho muito grande. Nós desejamos primeiramente saúde, né? Que é o objetivo do programa, é saúde, bem-estar a vocês e também muitas felicidades. Por isso nós decidimos convidar uma mulher para estar aqui conosco hoje, representando todas as mulheres e principalmente as mulheres que estão à frente de áreas da saúde, profissões ligadas à saúde. Por isso nós convidamos, está aqui conosco, a enfermeira a Sara Rodrigues Sareta, ela que é do Hospital Bom Samaritano, está lá no controle do núcleo de epidemiologia, também faz um trabalho fantástico prevenção à infecção hospitalar. Ela vai falar um pouco mais sobre essas atividades específicas dela, né, mas também muito mais sobre a profissão da enfermeira, da enfermagem como um todo, ela representando as enfermeiras e enfermeiros e também as mulheres. Sara, muito boa noite, obrigado por estar presente e parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A gente vê que quem nunca, né? Quem nunca conviveu com a enfermeira desde a primeira infância, quando nós estamos vindo ao mundo, tem ali um profissional de enfermagem que está conosco ali no parto, durante toda a nossa vida, nos atendimentos, alguém que passou por uma cirurgia, por internação, em algum momento da vida, né, passou pelas mãos os cuidados de um enfermeiro, de uma enfermeira. Então é tão importante nós jogarmos luz, conhecermos um pouco mais profundamente a profissão de enfermagem, e a Sara está representando essa categoria e também, logicamente, as mulheres. Mas, Sara, eu queria perguntar para você, primeiramente, por que escolher a profissão enfermagem? Bom, a enfermagem eu escolhi, não foi a minha primeira escolha, assim, de cara, confesso, mas à medida que eu fui crescendo, fui entendendo mais a enfermagem, eu me apaixonei, porque é uma área que quando a gente conhece e estuda mais a fundo, ela é um todo, né? É um cuidado geral no paciente. Diferente de outras profissões, né, que às vezes, por exemplo, a medicina, que está ligado muito aí ao diagnóstico. Se ele te dá o diagnóstico e já consegue te liberar, a gente tem também né, esse acompanhamento, mas quem está ali no dia a dia mesmo com o paciente é a equipe de enfermagem. E a enfermagem é isso, é um cuidado holístico para o paciente. A gente consegue cuidar tanto ali dessas, como que eu posso dizer, tanto das prescrições que foram passadas, as orientações que foram passadas pelo médico, mas a gente também consegue dar um apoio emocional para aquele paciente, a gente cuida tanto do biopsíquico, social daquele paciente. Então é muito importante, é muito legal e foi o que me fez apaixonar pela enfermagem e estar nessa profissão tão bonita. Você se formou aqui em Governador Valadares? Me formei em Governador Valadares, me formei pela Universidade Vale do Rio Doce, a Univale, me formei em 2022. E durante o meu processo acadêmico, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Hospital São Lucas, aqui de Valadares, no controle de infecção. Lá eu fiquei por 2 anos, onde eu tive assim, né, uma fantástica experiência e que acabou me abrindo portas né, para o emprego que eu estou atualmente, que é lá no Hospital Bom Samaritano. E eu trabalho, né, igual, como ele também já falou, no NUV, que é o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, lá do Samaritano, e também no controle de infecção hospitalar.
gente vai detalhar daqui a pouquinho sobre isso. Falando ainda sobre formação, né, destacando que o curso de enfermagem da Univale é um dos melhores ranqueados aqui de Minas Gerais, um curso que sempre alcança notas máximas aí no MEC, é um curso de excelência e atrai pessoas do Brasil inteiro para Governador Valadares, e é importante isso. E a formação de um profissional na área da saúde é muito importante, não é? Aliás, depende dessa formação para que ele preste um bom serviço. E qual é o fim de um trabalho bem feito de um profissional da saúde, né? É cuidar, é curar, é ajudar a tratar as pessoas. E no curso, né, a gente vê que o médico, né, já conversamos aqui com o professor do curso de medicina, falando sobre a formação de um médico. No dia a dia ali do curso, o que vocês aprendem? Então, no curso de enfermagem, a gente tem várias grades, né, estudantis ali, várias matérias, e a gente aprende na prática a fazer o gerenciamento, né, de enfermagem, tanto de pessoas quanto de processos, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente também, vocês vão ver que tem vários processos que a enfermagem gerencia. Aprende também algumas funções que são privativas do enfermeiro, então, por exemplo, passagem de sonda, vesical, tanto nasentérica, que são privativos do enfermeiro, aprende a fazer ali as evoluções de uma forma correta, aprende a lidar com o paciente, lidar com o acompanhante, porque além do paciente a gente também tem o acompanhante, né, que é super importante, a gente tem que saber gerir a equipe de enfermagem, né, saber ser um líder, porque o enfermeiro ele tem que ser líder da equipe dele, ele precisa gerenciar todo esse processo. E durante essa formação, vocês também estudam sobre a saúde humana, anatomia humana, vocês têm esse conhecimento? Sim, nós estudamos, a gente tem durante todo um período ali anatomia, então a gente consegue avaliar todos os órgãos do paciente. A gente também faz as consultas de enfermagem, tem a SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Existe também o diagnóstico de enfermagem, avaliação clínica. Então, de acordo com o que você passa para a gente na triagem, na consulta ali, a gente já consegue ter uma noção, porque através todos os atendimentos que a gente tem, né, na área hospitalar, primeiro a gente tem a consulta como enfermeiro, que é a triagem, para a gente saber quais são os seus sintomas, as suas principais queixas, para a gente já conseguir passar ali para o médico o que você tem de uma forma mais sucinta e dali ele te dá o diagnóstico. E a gente vê que a gente pensa enfermeiro, a gente lembra logo do enfermeira de branca, aquela tradicional, né, imagem de aquele lenço na cabeça, com a mão assim, né? Pensa que o enfermeiro só atua no hospital, mas o campo de atuação da enfermagem é muito amplo, né? É muito amplo, gente. A enfermagem, a gente, muitas vezes, a sociedade em geral, ela tem já um preconceito e já associa a enfermeira, trabalha no hospital ou então na unidade básica de saúde. E não, a enfermagem ela é uma área muito grande, onde você pode se especializar em diversas áreas e trabalhar com diversas coisas. Por exemplo, a estética, que hoje em dia está super em alta, o enfermeiro ele pode fazer uma pós-graduação em estética e trabalhar com massagem, botox, preenchimento, que é o que as mulheres gostam e sempre, né, procuram. Pode trabalhar também na segurança do paciente, que é uma área hospitalar, mas não é direto na assistência. Pode trabalhar no controle de infecção, que também é hospitalar, mas é fora. Pode seguir uma carreira militar, né? Quanto polícia militar, quanto bombeiros. Pode trabalhar também em alguma companhia dentro do militar. Existe também as que são enfermeiras aéreas, que quando vai fazer algum transporte aéreo tem que ter uma enfermeira dentro. Pode trabalhar em clínicas. É muito amplo, gente. Enfermagem é assim, maravilhoso e é excelente. No seu caso, você estava dizendo que durante já a experimentação do seu trabalho, você se encantou por uma especificidade, né? Por uma forma de cuidado, de tratamento específica, né? Que é o controle de infecção. É essa? Que é o controle de infecção. Controle de infecção, gente, a gente fala que é sempre reduzir as IRAs. Mas o que são as IRAs? As IRAs são as infecções relacionadas à assistência à saúde. Sara, mas e aí? O que pode ser isso? O que são essas infecções relacionadas à assistência à saúde? Quando a gente está num hospital, a gente tem pacientes, né, com diversos diagnósticos e com diferentes tipos de doenças, né, e agravos. E aí, pode acontecer de um paciente estar usando uma sonda vesical de demora, que é aquela sonda, né, para fazer xixi. Pode acontecer do paciente estar com um acesso central, que é um acesso mais profundo para passar algumas medicações mais fortes, né, antibióticos. E pode estar também entubado.
Quando o paciente está em uso de algum dispositivo invasivo, ele pode contrair algum tipo de IRAS. E as IRAS nada mais é do que uma falha na assistência. Houve uma quebra de processo e o meu paciente contraiu ali uma bactéria. Por exemplo, existem algumas regras para a sonda vesical de Demora, a sondinha do xixi. A sonda, o coletor de urina, não pode ficar muito cheio. Esse coletor não pode ficar no chão. Essa sonda precisa estar fixada para evitar de uma bactéria ali entrar. No tubo, quando a pessoa está entubada, também existem alguns cuidados que a gente tem que ter. O paciente tem que estar em um grau, né, numa posição, não pode estar muito deitado. Esse paciente tem que ser aspirado de tempo em tempo. O paciente que está com acesso venoso central, o curativo tem que estar sempre limpo, o curativo tem que estar visível. Tudo isso a gente avalia, né, enquanto enfermeira do controle de infecção, a técnica, o controle de infecção é sempre uma médica infectologista, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem para a gente fazer ali esses processos. Então, vamos supor que tem um paciente que, igual eu expliquei, com a sonda vesical de Demora, mas não está fixada. E esse paciente contraiu uma bactéria. A gente pode dizer que esse paciente tem uma IRAS, porque pode acontecer essa IRAS tanto no cuidado, na prevenção, quanto na inserção. Então, na hora de passar a sonda, se eu não lavei a mão de uma forma correta, se eu não fiz essa antisepsia de forma correta, né? E aí o material às vezes contaminou e eu levei algo externo, alguma bactéria externa para dentro do meu paciente. Esse trabalho que você faz, a sua equipe faz lá no Samaritano, é no âmbito preventivo. Preventivo e também quando acontece, a gente também consegue notificar tanto para o FormSUS, a gente notifica todas as infecções que são causadas lá dentro no FormSUS e a gente faz o trabalho, a infectologista já passa para os médicos e aí a gente já consegue também tratar essa, por exemplo, uma pneumonia associada à ventilação mecânica, que é a PAV, que quando o paciente está entubado, a gente trata com antibióticos e aí o paciente vai se recuperando. É um trabalho vital, estratégico, é um terror de qualquer unidade hospitalar, logicamente, primeiramente do paciente, da família, mas dos profissionais da área de saúde, uma infecção hospitalar, não é? A pessoa entra ali com algum tipo de situação, não está com infecção e acaba contraindo a infecção dentro do hospital. É algo que todo hospital, toda unidade de saúde não quer de forma alguma. Por isso que tem profissionais para cuidar, para prevenir e, caso notificar, conhecer e depois adotar políticas para prevenir, né? Isso mesmo. Esse é o trabalho de vocês. Esse é o trabalho. Existem também vários POPs, né? Várias legislações de como fazer esse trabalho bem feito, caso aconteça o que eu preciso fazer. Existem também alguns tipos de prevenção que o controle de infecção também faz em relação a pacientes em precauções. A gente tem precauções respiratórias de contato, né? E existe também a precaução padrão, que a gente já usa para todos os pacientes que entram lá na instituição com a gente. Então, quando o paciente já chega para a gente, a precaução padrão, vou explicar antes, o que é? A precaução padrão é o uso de luva quando vai fazer uma punção, o uso da touca, o uso do jaleco. É uma precaução que nós temos para todos os pacientes. Mas todo paciente que chega, a enfermeira preenche também um questionário. E naquele questionário a gente chama de pesquisa de bactéria multiresistente, para ver se esse paciente tem risco de ter alguma. Por exemplo, se veio de alguma outra instituição, se fez uso de algum dispositivo invasivo, como por exemplo os que eu citei anteriormente, de sonda, TQT, enfim, se tomou algum antibiótico, e aí cada pergunta corresponde a uma determinada quantidade de pontos. E no final, se o paciente faz 3 pontos ou mais, ele já entra em precaução de contato automaticamente. Aí a gente coleta um swab nasal e retal e manda para a cultura. Enquanto esse resultado não chega para a gente mantém o paciente em precaução de contato. Então, toda vez que algum profissional vai fazer algum procedimento com aquele paciente, a gente vai usar o capote, a gente vai usar a luva, touca, tudo certinho, porque por enquanto a gente está fazendo essa precaução para ver se tem ou não. Se o resultado desse paciente vier para mim negativo, eu já libero da precaução e ele continua a internação dele normalmente. Mas se por um acaso esse resultado vier com algum tipo de bactéria que for sensível a um determinado antibiótico, por exemplo, um Staphylococcus aureus que é resistente à oxacilina, a gente precisa manter esse paciente em isolamento até a alta hospitalar em precaução de contato. Então, esse é um tipo também de precaução que a gente tem. A precaução respiratória, por exemplo, é um paciente que chega para a gente na instituição
e está com suspeita de Covid. Então, a gente precisa também ter alguns cuidados com esse paciente. Então, a gente mantém um quarto privativo para não ter contato com outros pacientes. A gente vai manter os profissionais que entrarem lá, vai manter a máscara, seja ela a cirúrgica ou a N95, a depender da doença daquele paciente. Toda vez que vai mandar para um exame, a gente tem que haver uma comunicação também para onde esse paciente está indo. Olha, o paciente é um paciente que está em precaução. Então, que tipo de cuidado que eu tenho que ter com esse paciente? É um paciente, se for precaução de contato, é um paciente que eu tenho que deixar por último, porque após ele vir, eu preciso dar uma limpeza terminal no meu ambiente. Então, é todo um trabalho mesmo estratégico. De sempre e de também passagem de informação, porque precisa haver essa informação, tanto para o CCIH, tanto para o setor que o paciente está inserido e o setor que talvez ele vá passar, por exemplo, algum tipo de exame, igual eu acabei de falar. Interessante, porque não é só aquilo que a gente vê, nós acompanhantes pacientes, que é aquele cuidado, né, que o médico faz, a técnica de enfermagem faz, o que o enfermeiro faz ali no leito, né, mas tem toda uma estrutura e um trabalho muito bem feito por trás, que a gente nem imagina que aconteça, e a Sara está nos ajudando, enquanto enfermeira, a entender. E hoje estamos falando sobre a atuação da enfermagem, conhecendo um pouco mais esse profissional da área da saúde, tão importante. No primeiro bloco nós conhecemos, né, um pouco mais, que vai além daquilo que nossos olhos veem enquanto estamos internados ou acompanhando alguém, é aquele cuidado ali no leito, um trabalho, né, de bastidor, um trabalho de informação, de coleta de dados, de prevenção, que é a questão da prevenção de infecções hospitalares, que é o terror, né, da unidade hospitalar e também da paciente. E representando a classe dos enfermeiros e principalmente as enfermeiras no Dia Internacional da Mulher, recebendo aqui hoje Sara Rodrigues Sareta, enfermeira do Hospital Bom Samaritano. Sara, você faz esse trabalho que é fundamental, como eu disse, às vezes fica longe dos olhos do paciente e dos acompanhantes, né? Mas ele é vital, literalmente, né? Mas a atuação da enfermagem, aos olhos, por exemplo, aquela enfermeira que a gente vê que entra no quarto, aquela que está lá no posto, que a gente procura, às vezes, um familiar ou o próprio paciente, né? Quais outros tipos de atuação diretas do profissional enfermeiro, de enfermagem ali no ambiente hospitalar? Os outros tipos de atuação, que a gente chama, né, do enfermeiro plantonista, também são super importantes para o paciente. E é o que faz a engrenagem mesmo rodar, porque é ele que está lá ponta a ponta com o paciente. Então, a atuação do enfermeiro é realizar alguns procedimentos que são privativos do enfermeiro, igual a passagem de sonda, passagens de sondas em geral, né? A coleta de exames, hemoculturas. Então, ele está mais frente a frente com o paciente e também liderar a equipe dele. A gente também faz várias escalas no hospital que o enfermeiro plantonista faz. Então, escalas de Braden, escalas de Morse. Em uma linguagem, assim, para vocês conseguirem entender, né, que não são da área da enfermagem, são escalas que vão medir aí o risco daquele paciente. Então, o risco dele ter uma lesão por pressão. Então, pacientes que estão ali, né, muito tempo deitado, em uma posição só, por mais que não é acamado, quando a gente fica internado, querendo ou não, a gente fica mais, né, em uma posição. Então, o risco que esse paciente tem de adquirir uma lesão por pressão, qual que é esse risco? Essa enfermeira faz essa escala que vai mostrar pra gente. O risco também de queda. Qual é o risco desse paciente ter uma queda dentro do ambiente hospitalar? Ah, Sara, é só paciente idoso? Não, às vezes um paciente que acabou de chegar de uma cirurgia, está um pouco mais sonolento, esse paciente tem um risco aumentado naquele dia. Essas escalas são feitas diariamente, porque todo dia é um dia novo, né? E o paciente pode estar melhor ou pode estar pior. Então, o paciente que veio da cirurgia, às vezes está tomando algum tipo de medicação que vai fazer ficar um pouco mais sonolento, então a enfermeira vai fazer essa escala, vai ir lá todos os dias passar o plantão, perguntar como que o paciente está precisando de alguma coisa. Algumas punções também, a punção de jugular, por exemplo, somente o enfermeiro faz, o técnico não faz. Então o técnico foi lá, tentou pegar uma punção. Não conseguiu? A enfermeira vai lá tentar uma punção na jugular do paciente, que é aqui no pescoço. Tentar achar a veia. Eu, por exemplo, uma dificuldade danada para achar a veia em mim, né? Então, quando a coisa se complica, sempre chamam o enfermeiro para dar apoio. Então, a enfermeira está ali para dar esse apoio também ao técnico e até ao médico também, né? Exatamente. É um auxiliar de pronto ali ao médico no atendimento daquele paciente. Exatamente. Né? Tem algumas funções também do médico que o enfermeiro é sempre o auxiliar. Então, na passagem de cateter venoso central, por exemplo, é um desses procedimentos que o enfermeiro tem que estar ao lado dali do médico.
Então, assim, a gente chama de equipe uma equipe multidisciplinar, que ela é formada por enfermeiro, fisioterapeuta, médico. Então, todo mundo tem a sua parcela ali de importância e muita importância, porque cada um tem o seu papel que é fundamental para o paciente, para prestar uma assistência ali de qualidade para ele. Você disse que se formou em 2022. Me formei em dezembro de 2022. Mas já fazia alguma atuação na área antes, não é? Antes de me formar, eu fiz um estágio remunerado no São Lucas, no controle de infecção durante 2 anos. Isso foi em que ano? 2020, 2022? Exatamente. Eu pergunto isso porque eu venho agora para a pergunta crucial, que é em relação à pandemia. Você enfrentou, então, logo no início ali da sua jornada, a pandemia, né? Exatamente. E o que a pandemia significou para você enquanto enfermeira e principalmente na sua decisão de continuar nessa profissão? Exatamente. Foi difícil, né? Foi muito complicado, porque quando eu entrei no hospital, né, para trabalhar, eu não tinha tido ainda tanto contato com os meus estágios da faculdade, então foi meu primeiro contato ali hospitalar. E a gente estava vivendo aquela loucura da pandemia do coronavírus. E assim, no início eu fiquei muito assustada, confesso, porque acabava, né, que infelizmente a gente chegava na UTI, num dia a gente viu um paciente, no outro dia o paciente já não estava mais ali. Então, para mim foi um baque muito grande, mas acaba que um crescimento também muito grande, porque a gente consegue criar uma maturidade, né, para entender sobre o processo ali da vida, entender que acaba, entender que às vezes é até melhor, né? Nós, com a nossa ignorância mesmo e com a nossa pequenez, a gente não quer, óbvio. A gente não quer que nenhum familiar da gente morra ou que aconteça algo de ruim. Mas naquelas condições que a gente viu o paciente, que eu acabei vendo de cara, era surreal, mas me fez crescer muito. E o que me fez continuar é ver a força mesmo dos meninos, sabe? Da área mesmo de saúde. Como que eles davam assim o máximo para aquele paciente. E muitas vezes não. No geral, são pacientes que a gente nunca viu na vida. Mas a gente assim se dedica, cria vínculos, a gente cria vínculos eternos com os pacientes. Tem pacientes que vê a gente na rua e cumprimenta, Sara! E tipo assim, gente, é tão gostoso, é tão gratificante quando a gente vê um paciente que passou pela gente, que a gente prestou um cuidado para ele, que ele se recuperou, que está bem e ele reconhece isso. É muito bom, é muito gratificante, essa é a palavra, gratificante. Então, esse momento de que o paciente chega às vezes em estado muito grave, na época da Covid, estando na dengue agora, riscos de dengue hemorrágica e outras complicações, né? Vocês viram que é paciente naquela situação e cuidarem, se debruçarem sobre ele no tratamento, cuidado, depois ele evoluir para alta, para melhora. Isso é o combustível que leva vocês a continuarem, né? É o combustível com certeza. É ver também a gratidão dos familiares, não só do paciente. E você acaba, né, se envolvendo, claro que de uma maneira profissional. Muita gente fala assim, gente, vocês são frios. Mas não é, porque acaba que na rotina a gente acostuma com a situação, mas não é que a gente é frio, a gente sente. Só que a gente não pode chorar lá na hora, na frente do paciente. Gente, mas é fantástico, é surreal e com certeza é o combustível para continuar, é a gratidão tanto do paciente e dos familiares e ver esse processo de melhora mesmo, ver que o trabalho que a gente está executando está surtindo efeito na vida do paciente. E a gente vê que brilha nos olhos quando ela fala sobre a profissão, né? Qual o conselho, qual a dica que você daria para aquele menino, aquela menina que está nos acompanhando agora, aquela jovem que está despertando ela essa vocação, essa vontade de seguir nesse ramo da saúde, da enfermagem? Qual o conselho que você daria para a gente encerrar essa entrevista? Façam, porque é fantástico, é surreal. Tem os seus desafios, claro, como qualquer outra profissão, mas se você gosta dessa área da saúde, enfermagem eu acho que é assim, uma das melhores opções, porque igual a gente comentou no início do programa, é muito amplo. Então, não necessariamente você precisa estar no hospital para você ser uma enfermeira de qualidade, né, com eficiência. E é muito bom, é prazeroso você poder trazer ali saúde, né, para o paciente. Que maravilha. Muito obrigado pela sua entrevista, representando os enfermeiros e enfermeiras do Hospital Bom Samaritano, são inúmeros, né? E também do São Lucas, Sim. do São Vicente, do Nossa Senhora das Graças, Unimed. do Hospital Municipal, do Hospital Unimed, das clínicas, dos consultórios, daqueles que estão fazendo os seus trabalhos particulares, né? Estivemos recebendo aqui a
pouco tempo, né, enfermeiros especializados em tratamento de feridas, né, e tantos outros. Recebemos aqui uma decana da enfermagem, que é a Yara Figueiredo, né, queridíssima, que esteve aqui falando sobre a amamentação, e muitas outras profissionais da área, né, jovens e outras já com muita mais experiência em tempo, né, mas certamente são profissionais que merecem o nosso carinho, nossa admiração, e que você leve esse abraço da TV Rio Doce, dos nossos telespectadores também, e essa homenagem a vocês profissionais, e homenagem também a você como mulher representando as mulheres. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e também desejo a todas as mulheres um feliz Dia das Mulheres. Vocês são especiais e fundamentais. E seu trabalho sempre seja coroado de sucesso, que cada vez mais você veja os pacientes, né? Você e seus colegas pacientes saindo do hospital e indo para casa curados e melhores acima de tudo. Muito obrigado. E a você que acompanhou a nossa entrevista, muito obrigado pela sua audiência. Ela já está disponível no Facebook. Você acompanhou pelo Facebook, pode rever. Você que acompanhou pela TV, também pode rever e compartilhe. Compartilhe para todo mundo. Tanta gente compartilhando coisa que não deve aí, não é? Por que não compartilhar um link de uma entrevista como essa, tão enriquecedora? Nós voltaremos na segunda-feira com mais um Cuidando de Você. Inclusive, a gente vai falar sobre a questão da dengue. Nós teremos aqui uma médica especialista em atenção básica de saúde falando sobre a situação da dengue em Valadares. Aspectos clínicos, sintomas, tratamento, prevenção e números. Segunda-feira teremos a Ana Paula Vilas Boas, a médica que estará aqui falando sobre dengue, chikungunya e zika, as chamadas arboviroses. Um excelente fim de semana para você. Vem aí o TV Cara na sequência, Rogério Fernandes e o Valadares na TV.